Hoje a gente vai mergulhar numa das filosofias de sucesso mais influentes que existem, as 16 leis de Napoleon Hill. Uma ideia que, sinceramente, moldou gerações de líderes. E tudo começa com uma pergunta bem poderosa, na verdade. Será que existe mesmo uma fórmula para o sucesso? Tipo uma receita que qualquer pessoa pudesse seguir e dar certo? Bom, a busca por essa resposta começou lá em 1908. Foi nesse ano que um dos homens mais ricos do planeta lançou um desafio para um jovem jornalista: dedicar os próximos 20 anos da vida dele para decifrar essa fórmula. E o homem por trás desse desafio era ninguém menos que Andrew Carnegie. A convicção dele era simples e ao mesmo tempo revolucionária. Sucesso não é sorte, não é acaso, é uma ciência. Uma ciência que pode ser estudada, entendida e, o mais importante de tudo, replicada. E é aqui que a jornada começa para Vander. O nome do jornalista era Napoleon Hill, e a missão que o Carnegie deu para ele era, assim, monumental. Ele tinha que transformar os hábitos dos maiores realizadores do mundo em uma filosofia clara, acessível para todo mundo. E que pesquisa, hein? 20 anos. Pensa só nisso. O Hill teve acesso, assim, irrestrito aos gigantes da época dele: Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. No total, foram mais de 500 mentes brilhantes analisadas só para encontrar aquele fio condutor, sabe? O padrão que unia todas elas. Certo. Depois de 2 décadas e 500 entrevistas, qual foi a grande revelação? Por onde tudo começava, afinal? A resposta, o ponto crucial de tudo, está bem aqui, no centro dessa imagem. O ponto de partida de toda e qualquer grande realização, segundo Hill, é uma única coisa: um propósito definido. É ele que é o motor de tudo. Mas o que é exatamente um propósito definido? Não é um desejo vago, tipo, eu quero ter sucesso. Não. É um objetivo cristalino super específico que guia cada ação. Sem isso, a energia vai embora, os esforços se perdem no caminho. É o alvo que concentra toda a nossa força. E a falta desse propósito, tem um custo. O dado que o Hill levantou é impressionante. De 16 mil pessoas que ele analisou, 95% foram consideradas fracassadas por um único motivo: a ausência de um propósito de vida claro. 95% é muita gente. Ok, então o primeiro passo é ter um propósito. Mas, um alvo sem a força para atingir ele não adianta nada. É preciso poder. E o Hill identificou 2 fontes fundamentais de poder para conseguir transformar um propósito em realidade. De um lado, a gente tem o poder pessoal. É aquela força que vem de dentro, sabe? Autodisciplina, foco, esforço organizado. É o que coloca a pessoa no jogo. Só que do outro lado tem algo ainda mais potente: o poder coletivo. É a energia que é criada quando um grupo se une, em perfeita harmonia. É o famoso conceito de mente mestra, o mastermind. E olha que interessante, o próprio Carnegie, que foi o arquiteto dessa pesquisa toda, acreditava o império dele a essa ideia. Ele dizia que a força dele não vinha só dele mesmo, mas do poder combinado do grupo de mentes dele, a sua mente mestra. Então, como é que se constrói esses 2 tipos de poder? Bom, a resposta está nas 16 leis. E elas não são regras abstratas, não. Elas são tipo um kit de ferramentas bem prático para transformar a filosofia em ação. Vamos dar uma olhada em algumas. A terceira lei, por exemplo: autoconfiança. Pensa nela como uma blindagem mental. É a convicção de que qualquer derrota é só temporária, é só uma etapa do processo e não o destino final. Outra lei que é fundamental é a 9ª: fazer mais do que o exigido. A lógica aqui é matemática pura. O retorno que a vida dá é diretamente proporcional ao serviço que a gente presta. Entregar mais valor é, sem dúvida, o jeito mais seguro de receber mais valor de volta. E a 14ª lei, essa ensina a gente a dar um novo significado para os obstáculos: aprender com o fracasso. Para o Hill, não existe falha definitiva. Cada revés, cada erro, carrega ali dentro a semente de uma vantagem futura. O grande segredo é saber procurar por ela. Certo. Leis, poder, propósito, como é que tudo isso se conecta? Qual é a grande ideia que amarra todas essas peças? A chave é entender o seguinte: isso não é só uma lista de dicas, é um sistema. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Todas as 16 leis são como os raios de uma roda, todas projetadas para dar força e movimento para uma única peça central: o propósito definido. Isso tudo nos leva à reflexão final. A maior lição, depois de 20 anos de pesquisa, foi a descoberta do ponto de partida.
A pergunta, então, que fica no ar é: que propósito definido poderia ser o ponto de partida para uma grande história de realização?